Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o seu podcast Expatriada na Terapia, onde semanalmente eu, sua psicóloga, venho aqui para te ajudar nos desafios de ser uma brasileira morando no exterior. Hoje o tema, como você pode ver, é sobre relacionamentos no exterior. Mulher, não tem como dizer que não existe uma perspectiva diferente da mulher imigrante brasileira que mora fora e começa a se relacionar, seja com homem, com mulher, não importa. Os relacionamentos, eles acabam desenrolando de maneira muito diferente no exterior e isso traz consequências. E é sobre essas consequências emocionais, financeiras, físicas que eu quero conversar hoje com você. Então, bora lá? Se você for pensar, o envolvimento num relacionamento no exterior, ele é completamente diferente a velocidade e a intensidade. Ou vai dizer que as suas amigas, suas colegas, ou até você mesmo, não viveu um relacionamento que tudo aconteceu de maneira muito intensa e muito rápida, né? Num curto espaço de tempo. Quando você viu, você já tinha conhecido, ficado, tava namorando, morando junto, dividindo conta, quando viu, casou, tava dividindo visto, nossa, já tinha um pet, carro, mortgage, tudo junto, não é mesmo? É isso, essa intensidade nas relações, que eu não tô dizendo que não acontece morando no Brasil, porém que é muito mais comum a gente escutar, e eu escuto muito em consultório, esses relacionamentos que são muito intensos e muito rápidos quando você tá num intercâmbio, quando você tá morando fora, trabalhando, né, no exterior e conhece alguém. Já parou para pensar do porquê que isso acontece? Vamos lá! Quando você começa um relacionamento amoroso morando fora, essa pessoa acaba ocupando um espaço na sua vida muito maior. Então pensa, aquele namorado, ele não é só o seu namorado que você sai de final de semana, né? Ele é o seu namorado que você sai durante a semana, final de semana, é o seu amigo confidente, é a pessoa que você faz viagens de final de semana ou de verão junto, é a pessoa que você acaba fazendo hobbies ou conhecendo a nova cidade, conhecendo novos países, passando por novas experiências. Então, a intensidade dessa relação, ela acaba ficando muito grande. Ela não é apenas a sua parceira, a sua namorada. Ela ocupa como que a gente pode dizer? Essa pessoa acaba cumprindo vários papéis na sua vida. Então, é claro que a coisa vai se tornar intensa. E aí tem aquela questão também de casa, moradia aqui, né? Quando você não conhece ninguém, você não tem os amigos ali muito profundos. Então, quando você vai procurar uma casa ou ir morar num lugar, você vai dividir, às vezes, com uma pessoa que nem é tanto a sua amiga, às vezes é só um conhecido, ou você vai morar sozinho, mas é bem mais caro para arcar com as contas e com o valor da casa. Então é natural que quando você começa um relacionamento, acaba que você, por que não a gente morar junto? Afinal é tão caro ou eu tô morando com um estranho, entre morar com um estranho ou um colega, amigo e morar com o amorzinho da vida? Nossa, bora morar com o amorzinho da vida, né? E aí você vai morar junto. E aí quando você vê, fala, mas, nossa, visto, toda vez tem que aplicar pro visto, não sei o quê. Por que não fazer um visto de relacionamento? Afinal, a gente tá junto. E aí quando você vê, você já tá casado, né? E aí, vê como que a intensidade das coisas é muito mais forte, é muito mais rápido. No Brasil, você tem papéis diferentes para diferentes pessoas. Então, o amor da vida ocupa aquele papel do amor da vida, mas você também tem os seus amigos de faculdade, os seus amigos da infância, você tem a sua família, os seus primos, você tem a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, tem o almoço de domingo, tem o casamento das amigas,
tem o chá de bebê da prima. Então você acaba também ocupando a sua agenda com atividades e com outras pessoas e acaba dando, uma balanceada, percebe? Quando você olha, se a sua vida fosse uma foto, né, o seu dia a dia, não é nem a vida, desculpa, o seu dia a dia, a tua rotina ali daquele mês ou daquele semestre, daqueles 6 meses, vai ter muito mais na foto você e o namorado ou a namorada do que se você estivesse no Brasil, que numa foto do que aconteceu nos últimos 6 meses, vai ter muito mais gente, percebe? E aí quando é muito mais gente, equilibra as situações. Faz você tanto ter uma fonte de alegria, de prazer, de desabafo, de discussão, de desapontamento, de fracasso com várias pessoas, no bom e no ruim. E quando você tem uma pessoa só, olha lá, no bom e no ruim também. É uma pessoa só, é um foco e é uma pessoa só que carrega todo aquele peso, aquela carga emocional pro bom e pro ruim. Vamos dizer que o bom é que você acaba sendo muito mais intenso e conhecendo aquela pessoa muito mais rápido, passando por várias situações que talvez no Brasil você demoraria 1 ano, 2 anos para passar por aquelas situações para aí conhecer a pessoa. E quando se mora fora, você vive isso em 2 meses, não é mesmo? E aqui, como você já pode perceber, é pro bom e pro ruim, ou seja, tem algumas nuances que eu quero trazer para ti que acabam atrapalhando essa intensidade. Ou não só atrapalhando, mas pontos de atenção para você quando você tá num relacionamento, ou mesmo que você esteja solteira, ou esteja namorando, ou já esteja casada. Esses são pontos de atenção que podem te ajudar, seja qual for o desafio que você está passando hoje com relação a relacionamento. Primeiro ponto que eu quero dizer, que já linka muito com o que a gente estava falando sobre o ocupar os papéis, o ocupar o espaço, quantas pessoas fazem um papel. A primeira red flag, o primeiro ponto que a gente não pode deixar de falar é sobre o término. Imagina, então, eu gosto de pensar em pratinhos. A vida tem pratinhos, áreas diferentes, pessoas diferentes. Então imagina que no exterior você tem um pratinho do trabalho, o pratinho daqueles 2 amigos que você confia mais, assim, que você pode dizer que não são colegas, então 2 amigos. O trabalho que ocupa um bom espaço, que a mulher expatriada adora trabalhar bastante para ganhar bastante dinheiro. E o amorzinho da vida. E aí é um prato gigante, porque o amorzinho da vida é o que você faz os hobbies, é o que você se diverte, é o que você viaja junto, é o que você assiste Netflix, o que você sai, passeia, o que você é confidente, conta as fofocas, as dores, as frustrações do dia a dia. Então pensa, esse pratinho do relacionamento ocupa muito mais espaço, é muito maior e você coloca muita energia. Agora imagina que esse prato rachou, quebrou, sumiu do dia para a noite, não existe mais relacionamento. Ou se existe, tá quebrado. Você vê que tá dando ruim, tá fadado ao fracasso ou que vocês estão numa crise. Se esse pratinho ocupava o maior espaço ou segurava grande parte das questões da sua vida, dos seus afazeres, da sua atenção, do teu foco, da tua energia, o rombo que não fica quando você tá numa crise no relacionamento é gigante, abala demais, é quase que um problema estrutural na tua vida quando isso acontece. Por quê? Porque ocupa muito espaço. Joyce, você tá querendo dizer que a gente não pode se entregar tanto para as relações? Não. O que eu tô querendo dizer é o que acaba acontecendo, que chega até ser injusto você colocar um peso tão grande de tanta coisa em cima de um relacionamento, em cima de uma pessoa, tanta expectativa. Essa pessoa não é capaz de suprir tudo isso, além de ser uma aposta muito arriscada.
Você não faz esse tipo de aposta. Se colocasse em odds aí, né, de dar certo ou dar errado, seria considerado uma aposta super arriscada. E aí, por que você faz isso num relacionamento? Independente se você é casada, se você tem 3 filhos com essa pessoa, se você tem uma casa, 2 carros, não importa. Nada justifica você colocar toda essa carga em cima de um pilar da sua vida, de um pratinho da tua vida. Percebe? E, mas ele não vai terminar comigo. Não importa, as pessoas, pode acontecer várias questões. E aí chega o segundo ponto que eu quero dizer. Que, mais uma vez, para te convencer que não é justo com a pessoa, mas também que não é justo para com você, esse movimento. Você acaba focando tanto nessa pessoa. Vamos colocar um exemplo aqui. Que você tá com o amorzinho da vida, tudo maravilhoso, você confia e tudo mais. Mas aí essa pessoa recebe uma proposta de trabalho onde ela vai ter que viajar mais a trabalho. Ou que ela tem que ir todos os dias pro escritório e tem que fazer um trabalho de final de semana, seja lá o que for. A mãe ficou doente e aí ele tem uma responsabilidade no período da noite, nos finais de semana, de estar com essa mãe. Ou ele decidiu que ele ia fazer um novo hobby e esse hobby novo ocupa 8 horas do final de semana dele. Percebe que vai ser tirado, entre aspas, de você? Que você não vai ter tanto contato com essa pessoa continua te amando, porém você sentiu o impacto, porque o foco estava muito nessa pessoa. Então, mesmo que não for para término, mesmo que não for para uma tragédia da pessoa falecer, que seja, não é uma coisa boa a ser feita. É bom regular para trazer o equilíbrio nas relações. Essa é a busca sempre. A gente está sempre buscando o equilíbrio nas relações, o equilíbrio nas nossas emoções, o nosso equilíbrio financeiro, que a gente até falou aqui em outro episódio. Então, essa segunda red flag que eu quero te trazer é quando você coloca um foco tão grande no outro, você some. Esse, eu acredito que é o maior prejuízo. Você acaba colocando tanto foco na outra pessoa que aí você não existe, você sumiu. Joyce, imagina que eu vou fazer isso. A gente tá tão bem, é tão maravilhoso, a gente faz tudo junto, eu converso, blá, 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 blá. Mulher, presta atenção no negócio. Quando você tem questões que sejam de frustrações ou até alegrias, ou até ajustes, planos, sonhos. Se quando você fala muito sempre colocando o outro no sonho, o outro no plano, percebe que falta você. Eu digo que para as minhas clientes em consultório que é importante você fazer uma análise e se escutar. A gente faz isso na terapia, né? Você se escutar. Percebe se você tá falando muito você, ou o outro, né? Ou o amorzinho da vida, o marido, o namorado. Porque ele, porque ela. O direcionamento do seu discurso sempre ser muito pro outro. Porque parece que, não, eu sou imune a isso, nunca que eu vou ter um prejuízo desse de estar nesse excesso. Mas quando você começa a ver, um dia off, uma semana de férias, ou um autocuidado, colocar um exercício na minha rotina. E se todas essas atividades, todas essas questões, você pensa em, mas o outro pode esse horário? Mas o outro consegue ir comigo esse dia? Mas eu vou tomar um banho de banheira, enquanto isso o amor da vida vai estar vendo TV? Então não vou tomar banho de banheira, não vou ter um momento só pra mim. Eu vou ler um livro, mas aí a pessoa tá aqui do meu lado fazendo nada. Não, se a pessoa tá em casa, eu quero estar conversando com ela, eu quero estar cozinhando com ela. Só que quando você vê, você acaba não tendo momentos ou momentos que você se prioriza, ou até, não é nem isso, você acaba colocando em segundo plano o teu autocuidado, os sonhos que são individuais e envolvem somente você, o momento que você tem ali uma autoanálise e faz um escaneamento de perceber como que você tá. Qual que é o sonho, a vontade, o desejo
teu. O que você gosta? E aí você nem para pra pensar nisso. Então o convite que eu te faço é, você consegue estar fazendo uma outra coisa dentro de casa se aquela pessoa que você é casada ou namora tá ali? Você consegue fazer hobbies ou planos ou sonhos que não envolvem a outra pessoa? Que não envolvem o dinheiro da outra pessoa? Que não envolvem a disponibilidade da outra pessoa? Que não envolve o gosto da outra pessoa? Você consegue me dizer o que você gosta de fazer sem envolver a outra pessoa? Entende? E isso eu desejo, mulher, que você esteja com a sua alma gêmea mais compatível e que você continue para sempre com essa pessoa. Mas que sim, mesmo continuando para sempre com essa pessoa, que você também saiba os seus gostos, os seus desejos, que você invista no teu momento de prazer, no teu momento de autocontemplação, no teu momento de estar fazendo um autocuidado, sabe? De estar realizando um sonho que é teu. E eu vou te falar que tem vários benefícios em relação a isso. Um deles é você ter até o que contar para o outro. Percebe? Você consegue ter o que contar pro outro de novidade. Você consegue continuar a se manter interessante para outra pessoa. Se tudo que eu te falei não te motiva, então que te motive para você continuar bem nessa relação. Fazer algo para você, fazer o que eu tô dizendo aqui vai te ajudar a manter bem também a sua relação com o outro. Tem um negócio que acaba acontecendo que é por conta dessa proximidade, dessa fusão entre você e o outro, desse peso de responsabilidade que você coloca sobre o outro, que é realmente você se confundir entre você e o outro. E aí quando você vê, você não percebe que pessoas que estão há muito tempo em relacionamento ou que estão muito próximas ali, que não tem como dizer, que começa a ser às vezes mais grosso com o outro, sabe? Snap o outro, vai lá, dá uma briga com o outro, se incomoda, joga uma coisa na cara. Mas eu vou te falar que muitas dessas discussões, desses momentos de irritabilidade, em consultório, na clínica com as minhas clientes, eu repasso essas situações e a gente percebe que tem dois lados dessa situação. Um lado é o que aconteceu ali, o outro ponto é o que você sentiu. Ou seja, a gente não pode dizer o que o outro sentiu, isso só o outro pode dizer. A gente pode dizer qual foi o fato, a situação e o que essa situação bateu em você e como você se sentiu por conta daquela situação em casal ou com outra pessoa, que seja de discussão, que seja do que for. Joyce, mas como assim? Te explico. A gente não pode supor o que o outro está sentindo. A gente só pode se apegar aos fatos. Aconteceu aquela discussão por conta da louça que estava na pia. Como que isso bateu em você? Ele tá querendo me provocar, ele deixou a louça ali porque ele sabe que isso me irrita, porque daí eu vou lavar. Pera, você tá assumindo o porquê que o outro fez aquilo. Vamos olhar pra você, por que aquilo te irritou? Por que você se sentiu desse jeito? Eu me senti atacada. Porque aquilo faz muita diferença pra mim. Eu não me senti olhada por ele não ter feito a louça, lavado a louça, feito a janta. Percebe? E aí, por que você se sentiu atacada? Aí a gente olha nas questões profundas dos seus traumas, da sua história, com quem que você se relacionou antes, como que era essa questão na tua casa de origem, com seu pai, com a sua mãe, como que, sabe, olhando as crenças. Eu sei que acaba ficando mais profundo aqui, mas o podcast, ele é justamente para isso, para você fazer uma autoanálise sua. Na terapia é diferente, eu seguro na sua mão, vou fazendo as perguntas e a gente vai analisando junto. Aqui você precisa olhar, pensar na situação e fazer esse movimento de questionamentos, certo? E por que eu digo que isso é uma red flag gigante, um problema gigante nas relações? Porque você acaba misturando o que são os seus traumas, o que aquela situação ou o que aquele parceiro de vida fez e te atingiu,
né? Como te atingiu, porque como te atingiu, onde cutucou em você na tua história, que comportamento que você teve, isso é sobre você. E isso não tem o que o outro faça. Isso você precisa olhar para si. Porque senão você acaba só reagindo à situação porque os seus sentimentos estão muito misturados com o do outro. Percebe? E isso acontece por quê? Por conta dessa mistureba, dessa fusão, desse zoom que deu na relação, aonde virou o ponto principal da tua vida, das áreas da tua vida, onde colocou ali, ó, nos ombros do relacionamento da pessoa toda essa responsabilidade. Percebe? Mulher, as crenças que você carrega da tua história, dos seus relacionamentos anteriores, dos seus traumas, dos seus medos passados e atuais impactam diretamente no teu relacionamento, seja para ele continuar, para ele terminar ou ser como ele é. Ou seja, não tem como você estar numa relação com uma outra pessoa, querendo resolver problemas com uma outra pessoa, sendo que você não está olhando para você mesma. Então, o meu convite dessa semana é que você, sim, pare um pouco e volte o olhar para si. Ao invés de querer achar um culpado para os problemas do seu relacionamento ou da sua vida, ou querer resolver em casal, em terapia de casal, aquela questão, resolva com você primeiro. Porque com certeza o que está aqui dentro reverbera no de fora. É um efeito dominó. Mexeu aqui dentro no seu emocional, vai reverberar nas suas relações de relacionamento amoroso, que a gente tem falado hoje, como também de amizade, como também familiar, como também no trabalho. Então, meu convite hoje é para que você volte o olhar, o holoforte da sua vida para você, vendo o que é que está te incomodando. Quais são as questões, quais são os seus medos, qual que está o seu modo operante para lidar com essa situação desafiadora que você está no seu relacionamento hoje, ok? E eu me coloco à sua disposição para caso você precise de uma ajuda, para que eu, como sua psicóloga, te guie nesse processo de olhar para si, ok? E se você gostou desse episódio, compartilha lá no Instagram, compartilha com a sua amiga que também mora fora do Brasil e não esquece, dá aqui 5 estrelas para o nosso podcast para ele alcançar outras mulheres expatriadas. E me conta aí o que você achou desse episódio, comentando aqui embaixo. Pode ser o coraçãozinho amarelo da nossa comunidade ou um comentário mesmo e contando o que você achou, como que tá o teu relacionamento hoje, certo? Beijos e até semana que vem.